Bom dia! Hoje é quinta-feira, 10 de março de 2022. Estamos aqui para mais um dia de meditações na Palavra de Deus, logo de manhã. Livro Segredo do Contentamento, já estamos no capítulo 8. Só temos mais o 9 e a conclusão para terminarmos esse livro maravilhoso. O pastor puritano Samuel Clarke prestou um bom serviço à igreja ao compilar uma longa lista das promessas que Deus fez a seu povo. Clarke as dividiu em várias categorias que se aplicam a uma variedade de situações que enfrentamos. Não é minha intenção reproduzir todas essas promessas aqui. Apenas indico ao leitor a obra de Clarke e o encorajo a meditar nessas preciosas promessas de Deus. Para o nosso propósito, refletiremos sobre algumas promessas importantes de Deus a seu povo. A primeira é que Deus promete nunca deixar nem abandonar seus filhos. Essa promessa foi dada primeiramente a Josué como encorajamento para que cumprisse a obra para a qual Deus o havia chamado. Josué 1:5. Ele poderia ser forte e corajoso porque Deus sempre estaria com ele. Mas essa promessa se repete de várias maneiras ao longo da Bíblia e é dada a todo o povo de Deus. Nós o encontramos mais explicitamente em Hebreus 13:5, no contexto de contentamento. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O crente deve descansar, contente na provisão de Deus, porque ele nunca o abandonará. Ele suprirá o cristão com aquilo que precisar. A segunda promessa preciosa da aliança de Deus é que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus continuará a obra que está fazendo em e entre seu povo. Diferente de muitas pessoas que começam um trabalho sem nunca o terminar, Deus sempre completará a obra que começou. Isso é especialmente encorajador em nossa busca por santificação. Quando sentimos o peso do nosso pecado ou caímos sob as pressões da tentação, podemos encontrar paz em saber que Deus continuará sua obra transformadora em nossa vida. Ele agora está nos conformando à imagem de Cristo e não cessará até que o processo tenha terminado. Romanos 8, 29 e 30. A terceira promessa de Deus é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Essa declaração de Romanos 8 surge em um contexto de perseguição e sofrimento. Romanos 8, 18, 35 e 36. Em tempos de dificuldade, o cristão encontra contentamento em saber que suas lutas têm um propósito e que serão produtivas. Deus está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Nós não precisamos e nem devemos nos desesperar. A quarta promessa aparece neste mesmo glorioso capítulo de Romanos. Deus promete que, além de nos sustentar, nos dará também graciosamente todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. O cristão tem a garantia de uma abundância de bênçãos vindas da destra de Deus, que não é um doador mesquinho. O deleite e a alegria do cristão transbordarão em Cristo. Poderíamos passar a eternidade nesse pensamento, refletindo sobre as promessas de Deus que dizem respeito à nossa segurança espiritual. Ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Força, recebereis poder. Atos 1, 8. Serviço, sereis minhas testemunhas. E provisão. Mateus 6, de 25 a 34. Entretanto, a maior das promessas de Deus, relacionadas à sua aliança, é simplesmente a promessa da sua presença. Eu confesso que minha voz começou a embargar nesse finalzinho de parte do capítulo. Hoje eu tive uma experiência muito marcante assim com Deus na minha vida. Eu não acordei bem, acordei com um problema no fígado. Eu acho que eu nunca falei isso aqui no Logo de Manhã, mas eu já tirei a vesícula e eu não tenho
mais, né? Então, toda a passagem de gordura no meu corpo passa direto pelo fígado e já elimina. E eu fiquei com uma das sequelas de retirada da vesícula. Não sei se você já operou da vesícula e poderia até relatar a sua experiência, mas uma das sequelas que eu tive foi a diarreia. É uma situação que é comum, mas a gente fala pouco disso. Mas eu lendo agora, eu fiquei lembrando do dia que eu tive, e eu comecei a lembrar e comecei a me emocionar de tudo que Deus fez por mim nesse dia. Hã, eu acordei, como eu estava falando, ruim do fígado, muito ruim mesmo. E estava muita dor no estômago, intestino ruim, tudo ruim. E eu precisava ir para uma reunião da escola de manhã, das 9 às 10h40. Eu chegaria na minha casa por 11 horas, meio-dia e meia saí para ir para a escola e estou fazendo um curso de costura. Também não falei para vocês aqui. Esse mês de março eu estou fazendo um curso de costura em gratidão e assim, querendo dar à minha avó flores em vida, enquanto ela está viva. Faz mais ou menos uns 4 a 5 anos que ela me deu a máquina dela. E ela tá parada aqui em casa e eu nunca usei a máquina. E aí eu fui desafiada a fazer esse curso. Mesmo que eu não costure como ela, que minha avó foi uma excelente costureira, Deus vai me dar a oportunidade de aprender um pouquinho para que eu consiga costurar pelo menos as calças do meu marido, dos meus filhos, trocar um zíper e alguma coisa assim. Mas a minha experiência com Deus hoje foi muito marcante, no sentido de que eu soube de que Deus ele está comigo. E quando eu fui lendo aqui, eu não aguentei. Porque se não fosse o Senhor na minha vida hoje, eu não teria feito tudo o que eu fiz. E eu sempre gravo logo de manhã, um dia antes, para que vocês consigam ser abençoados na manhã seguinte. E hoje eu posso terminar esse dia falando de que essa verdade que nós acabamos de ouvir aqui, né, do nosso querido autor e da palavra de Deus, porque são textos totalmente bíblicos e fala exatamente daquilo que o Senhor é. Lá em Mateus capítulo 6, fala que o Senhor não nos deixa faltar nada. Se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida de tudo, por que Ele vai nos deixar faltar alguma coisa? Então, hoje eu posso falar com propriedade. Eu cheguei em um momento do dia que eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer hoje. E logo veio na minha cabeça, calma, Daniela, eu estou com você, vai dar tudo certo. E agora eu estou terminando o dia com essa certeza de que o Senhor, Ele é a minha força, de fato. Nós precisamos ter experiências com Deus diárias. Nós precisamos ter experiências com Deus a todo instante. Porque quando Ele promete, Ele cumpre, né? Deus, Ele é um Deus de aliança mesmo. Ele não nos deixou órfãos neste mundo, sozinhas. Não, Ele está conosco todos os dias. E por isso nós podemos glorificar o nome dEle nessa manhã. Pensa na sua vida, nas suas experiências com Deus. O que você tem aprendido? O que tem feito com que você se aproxime mais desse Deus tão amoroso, tão gracioso, que te faça descansar, mesmo em meio ao caos, quando você acha que nada vai dar certo. E Ele vem e fala, eu estou com você. Foi isso que Ele falou para Josué. Fique forte, corajosa, fique firme, porque eu estou com você. Queridas, minha oração nessa manhã é que o Senhor nos ensine a confiar e depender dEle. Como é gostoso ter experiências com o Senhor. Como é bom depender. E quando a gente descansa nele, o restante Ele faz por nós. Que nesse dia, através dessas 4 lições, estamos quase terminando já o capítulo 8. Amanhã será o finalzinho dele. Nós possamos entender de que o nosso Deus não é um Deus qualquer. Ele não é um Deus de brincadeira, que fica lá longe e a gente aqui, não. Ele é um Deus que quer estar perto de nós. É um Deus que quer que tenhamos experiências com Ele. Diariamente, nas pequenas coisas, nos maiores detalhes. Amém, queridas? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, ó Pai, por essa palavra. Obrigada porque o Senhor mais uma vez reafirmou no nosso coração de que é o Senhor quem controla a nossa vida. De que Deus realmente é o Senhor que tem o controle dela. E como é bom termos experiências contigo. Saber que o Senhor não falha. Quando falhamos, quando fazemos coisas que não achamos que vai dar certo ou que não te agradam,
e nós falhamos nos nossos pecados, no nosso eu, na nossa vanglória. O Senhor vem e nos mostra que quem manda, quem está no controle é o Senhor. E a minha oração nessa manhã pelas minhas queridas é que cada uma de nós tenhamos, ó Deus, esse tipo de experiência contigo, Pai, de depender do Senhor, de falar, Senhor, agora é com o Senhor. Eu não tenho mais a quem recorrer. E a gente ter a resposta certa, de que o Senhor está assim no controle da nossa situação. Eu oro por cada uma delas, na necessidade de cada uma, Pai. Que o Senhor seja o Deus bem presente, o socorro bem presente, Pai, na angústia, nas lutas e nas dificuldades. E nós queremos apresentar todo esse dia diante do Senhor, confiantes, Pai, de que o Senhor estará conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridas? Um ótimo dia para você. Fiquem com o Senhor e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor